O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Capítulo 43. Yudhishthira presta tributo a Bhishma, Drona, Kripa, Salya e Utsu se junta aos Pandavas. Sanjaya disse, vendo Dhananjaya então erguer novamente suas flechas e o Gandiva, os poderosos guerreiros em carros do partido Pandava proferiram um grito tremendo. E aqueles heróis, os Pandavas e os Somarkas, e aqueles que os seguiam, cheios de alegria, sopraram suas conchas nascidas no mar. E baterias, e peses, e carcaças, e chifres de vaca foram batidos e soprados juntos, e o barulho feito foi muito alto. E então, ó os soberanos de homens, chegaram lá os deuses, com Gandharvas e os Pitris, e as hostes de Siddhas e Charanas, pelo desejo de testemunhar a visão. E rishis altamente abençoados, chegaram lá em um grupo com ele e Indra de 100 sacrifícios em sua dianteira, para contemplar aquele grande massacre. Então, ó o rei, vendo os dois exércitos, que pareciam dois oceanos, prontos para o confronto e se movendo repetidamente, o rei heróico Yudhishthira, o justo, tirando sua cota de malha e colocando de lado sua arma excelente e descendo rapidamente de seu carro, com mãos unidas, procedeu a pé, olhando para o avô, com fala contida, encarando o leste, para a direção onde o hoste hostil estava parada. E vendo proceder dessa maneira, Dhananjaya, o filho de Kunti, descendo depressa de seu carro, o seguiu, acompanhado por seus outros irmãos. E o senhor Vasudeva também o seguiu detrás. E os principais reis também de seu exército, cheios de ansiedade, seguiram no mesmo caminho. Arjuna disse, o que é este teu ato, ó rei, que abandonando teus irmãos, tu procedes a pé, encarando o leste, para a hoste hostil? Bhimazena disse, aonde tu vais, ó rei de reis, tendo deixado tua cota de malha e armas, em direção aos guerreiros do inimigo envolvidos em armaduras, e deixando teus irmãos, ó soberano da terra? Nakula disse, tu és meu irmão mais velho, ó Bharata, vendo-te procedendo dessa maneira, o temor perturba meu peito. Nos diga, para onde tu vais? Sahadeva disse, quando estas divisões hostis, terríveis e numerosas, com as quais nós lutaremos estão aqui, para onde tu vais, ó rei, na direção de nossos inimigos. Sanjaya continuou. Embora assim endereçado por seus irmãos, ó filho da linhagem de Kuru, Yudhishthira de fala contida não disse nada mas continuou a proceder. A eles então, Vasudeva de grande alma de grande sabedoria disse sorridente, o objetivo dele é conhecido por mim. Tendo prestado seus respeitos para todos os seus superiores tais como Bhishma, Drona, e Kripa, e Salya também, ele lutará com o inimigo. É ouvido em histórias dos tempos antigos que aquele que, tendo prestado seus respeitos de acordo com a ordenança para seus preceptores, veneráveis em idade e seus parentes, luta com aqueles que são seus superiores, está certo de obter vitória em batalha. Essa é exatamente minha opinião. Quando Krishna estava dizendo isso, entre as tropas do filho de Dhritarashtra um tumulto alto de ai e ó se ergueu, mas o outro exército permaneceu perfeitamente imóvel. Observando Yudhishthira, os guerreiros heróicos do filho de Dhritarashtra conversaram entre si dizendo, este é um patife infame de sua linhagem. É evidente que este rei está vindo com medo para o lado de Bhishma. Yudhishthira, com seus irmãos, veio a ser alguém que procura obter a proteção de Bhishma. Quando Dhananjaya, no entanto, é seu protetor, e o filho de Pandu Vrikudara, e Nakula, e Sahadeva também, porque o filho mais velho de Pandu vem para cá com medo? Embora célebre no mundo, este, no entanto, nunca poderia ter nascido na classe Kshatriya, já que ele é fraco e seu peito está cheio de medo na expectativa da batalha. Então aqueles guerreiros todos elogiaram os Kauravas. E todos eles, se regozijando, com corações alegres, acenaram seus artigos de vestuário.
E, ó monarca, todos os guerreiros lá então criticaram Yudhishthira com todos os seus irmãos e junto com Keshava também. Então o exército Kaurava, tendo dito que vergonha para Yudhishthira. Logo, ó monarca, ficou totalmente quieto novamente. O que esse rei vai dizer? O que Bhishma dirá em resposta? O que Bhima, orgulhoso de seus poderes em batalha, dirá, e o que Krishna e Arjuna? O que, de fato, Yudhishthira tem a dizer? Grande era a curiosidade então, ó rei, de ambos os exércitos a respeito de Yudhishthira. O rei, enquanto isso, penetrando no esquadrão de tropas hostil cheio de flechas e dardos, procedeu rapidamente em direção a Bhishma, cercado por seus irmãos. Pegando os pés dele com suas duas mãos, o filho nobre de Pandu então disse para o filho de Santanu, Bhishma, que estava lá pronto para a batalha, estas palavras. Yudhishthira disse: Eu te saúdo, ó invencível. Contigo nós lutaremos. Nos conceda tua permissão a respeito deste assunto. Nos dê também tua bênção. Bhishma disse: Se, ó Senhor da Terra, tu, nesta batalha, não tivesses vindo a mim dessa maneira, eu teria, ó grande rei, te amaldiçoado, ó Bharata, para ocasionar tua derrota. Eu estou satisfeito contigo, ó filho. Lute, e obtenha vitória, ó filho de Pandu. O que mais possa ser desejado por ti, obtenha em batalha. Solicite também a bênção, ó filho de Prita, que tu desejas ter de nós. Se isto acontecer dessa maneira, ó grande rei, então a derrota não será tua. Um homem é escravo da riqueza, mas a riqueza não é escrava de ninguém. Isso é realmente verdade, ó rei. Eu fui amarrado pelos Kauravas com sua riqueza. É por isso, ó filho da família de Kuru, que como um eunuco eu estou proferindo estas palavras, isto é, eu sou obrigado pelos Kauravas com riqueza. Exceto batalha, o que tu desejas? Eu sou obrigado pelos Kauravas e, portanto, eu não sou um agente livre. Eu sou obrigado a lutar contra vocês. Contudo eu estou dizendo, o que você pede de mim? Como se eu pudesse realmente te dar o que você possa pedir. Minhas palavras, portanto, são sem significado, ou vãs, como aquelas de um eunuco. Yudhishthira disse: Alto de grande sabedoria, desejoso de meu bem-estar, dia a dia, consulte meus interesses. Lute, no entanto, para os Kauravas. Este mesmo é sempre meu rogo a ti. Bhishma disse: Ó rei, ó filho da linhagem de Kuru, que ajuda eu posso te dar nisto? Eu, naturalmente, lutarei por teus inimigos. Diga-me o que tu tens a dizer. Yudhishthira disse: Por essa razão, ó Senhor, eu te pergunto, eu reverencio a ti, ó avô, como nós iremos, em batalha, vencer a ti que és invencível. Diga-me isso que é para meu benefício, se de fato, tu vês algum bem nisto. Bhishma disse: Eu não posso, ó filho de Kunti, ver a pessoa que, mesmo que ele fosse o próprio chefe dos celestiais, possa me derrotar em batalha quando eu luto. Yudhishthira disse: Minhas saudações a ti, ó avô. Portanto, eu te pergunto isto. Diga-nos como tua própria morte pode ser atingida por inimigos em batalha. Bhishma disse: Eu não vejo a pessoa, ó Senhor, que possa me vencer em batalha. A hora também da minha morte ainda não chegou para mim mais uma vez. Sanjaya continuou: Então, ó filho da linhagem de Kuru, Yudhishthira, saudando mais uma vez, aceitou as palavras de Bhishma com uma inclinação de sua cabeça. E aquele de braços fortes então procedeu em direção ao carro do preceptor Drona pelo meio de todos os soldados que estavam olhando para ele, acompanhado por seus irmãos. Então saudando Drona e andando ao redor dele, o rei falou para aquele guerreiro invencível palavras que eram para seu próprio benefício. Yudhishthira disse: Eu te pergunto, ó invencível, como eu posso lutar sem incorrer em pecado, e como, com tua permissão, ó regenerado, eu posso vencer todos os meus inimigos? Drona disse: Se, tendo resolvido lutar, tu não tivesses vindo a mim dessa maneira, eu teria te amaldiçoado, ó rei, para tua completa derrota.
Eu estou, contudo, satisfeito, ó Yudhishthira, e honrado por ti, ó impecável. Eu te permito, lute e obtenha vitória. Eu também realizarei teu desejo. Diga o que tu tens a dizer. Sob estas circunstâncias, exceto batalha, o que tu desejas? Um homem é escravo da riqueza, mas a riqueza não é escrava de ninguém. Isso é totalmente verdadeiro, ó rei. Eu fui amarrado com sua riqueza pelos Kauravas. É por isso que como um eunuco eu lutarei pelos Kauravas. É por isso que como um eunuco eu estou proferindo estas palavras. Exceto o combate, o que tu desejas? Eu lutarei pelos Kauravas, mas rezarei pela tua vitória. Yudhishthira disse: reze por minha vitória, ó regenerado, e aconselhe o que é para meu bem. Lute, no entanto, pelos Kauravas. Este é o benefício solicitado por mim. Drona disse: vitória, ó rei, é indubitável para ti que tens Hari como teu conselheiro. Eu também te concedo que tu subjugues teus inimigos em batalha. Lá onde a retidão está, lá está Krishna, e lá onde Krishna está, lá está a vitória. Vá, lute, ó filho de Kunti. Pergunte-me, o que eu direi para ti? Yudhishthira disse: eu te pergunto, ó principal dos regenerados, ouça o que eu tenho a dizer. Como nós venceremos em batalha a ti que és invencível? Drona disse: enquanto eu lutar, a vitória nunca poderá ser tua. Portanto, ó rei, com teus irmãos, procure me matar depressa. Yudhishthira disse: pai, por isso, ó tu de armas poderosas, nos diga os meios de tua morte. Ó preceptor, prostrando-me eu te peço isto. Minhas saudações a ti. Drona disse: eu não vejo inimigo, ó Senhor, que possa me matar enquanto permanecendo em batalha eu estiver engajado na luta, com ira excitada, e espalhando minhas chuvas de flechas continuamente. Exceto quando dirigido à morte, ó rei, tendo abandonado minhas armas e afastado em meditação yoga de visões circundantes, ninguém poderá me matar. Isto que eu te digo é verdadeiro. Eu também te digo realmente que eu abandonarei minhas armas em batalha, tendo ouvido alguma coisa muito desagradável de alguma pessoa de palavras críveis. Sanjaya continuou: ouvindo estas palavras, ó rei, do filho sábio de Bharadvaja, e honrando o preceptor, Yudhishthira então procedeu em direção ao filho de Saradvati. E cumprimentando Kripa e andando em volta dele, ó rei, Yudhishthira, talentoso em discurso, disse estas palavras àquele guerreiro de grande coragem. Yudhishthira disse: obtendo tua permissão, ó preceptor, eu lutarei sem incorrer em pecado, e permitido por ti, ó impecável, eu vencerei todos os meus inimigos. Kripa disse: se tendo resolvido lutar, tu não tivesses vindo a mim dessa forma, eu teria te amaldiçoado, ó rei, para tua completa derrota. Um homem é escravo da riqueza, mas a riqueza não é escrava de ninguém. Isso é muito verdadeiro, ó rei, eu fui amarrado com riqueza pelos Kauravas. Eu devo, ó rei, lutar por eles. Essa é minha opinião. Eu, portanto, falo como um eunuco ao te perguntar: exceto o combate, o que tu desejas? Yudhishthira disse: pai, eu te peço, portanto, ó preceptor, ouça minhas palavras. Dizendo isso, o rei, imensamente agitado e privado de sua razão, permaneceu silencioso. Sanjaya continuou: compreendendo, no entanto, o que ele pretendia dizer, Gautama Kripa respondeu a ele dizendo: eu não posso ser morto, ó rei. Lute, e obtenha vitória. Eu estou satisfeito com tua vinda. Levantando-me todos os dias da cama, eu rezarei pela tua vitória, ó monarca. Eu te digo isso verdadeiramente. Ouvindo, ó rei, estas palavras de Gautama, e prestando a ele as devidas honras, o rei procedeu para onde o soberano dos Madras estava. Saudando Salya e andando ao redor dele, o rei disse para aquele guerreiro invencível aquelas palavras que eram para seu próprio benefício. Yudhishthira disse: obtendo tua permissão, ó invencível, eu lutarei sem incorrer em pecado, e permitido por ti, ó rei, eu vencerei meus inimigos corajosos. Salya disse:
Se, tendo decidido lutar, tu não tivesses vindo a mim dessa maneira, eu teria, ó rei, te amaldiçoado para tua derrota em batalha. Eu estou satisfeito e honrado por ti. Que seja como tu desejas. Eu te concedo permissão, lute e obtenha vitória. Fale, ó herói, do que tu tens alguma necessidade. O que eu te darei? Sob estas circunstâncias, ó rei, exceto o combate, o que tu desejas? Um homem é escravo da riqueza, mas a riqueza não é escrava de ninguém. Isso é verdade, ó rei. Amarrado eu fui com riqueza pelos Kauravas, ó sobrinho, é por isso que eu estou te falando como um eunuco. Eu realizarei o desejo que tu possas nutrir. Exceto o combate, o que tu desejas? Yudhishthira disse: pense, ó rei, diariamente no que é para meu maior benefício. Lute, segundo tua vontade, para o inimigo. Este é o benefício que eu solicito. Salya disse: sob estas circunstâncias, diga, ó melhor dos reis, que ajuda eu prestarei a ti? Eu, naturalmente, lutarei para teu inimigo, pois eu fui feito um de seu partido pelos Kauravas com sua riqueza. Salya não era vinculado aos Kauravas como Bhishma ou Drona ou Kripa por meio de pensões, mas satisfeito pela recepção concedida a ele por Duryodhana em segredo, ele generosamente concordou em ajudar o último mesmo contra os próprios filhos de sua irmã e seus meio-irmãos. Yudhishthira disse: aquele mesmo é meu benefício, ó Salya, o qual foi solicitado por mim durante os preparativos para a luta. A energia do filho de Sutakarna deve ser enfraquecida por ti em batalha. Salya disse: este teu desejo, ó Yudhishthira, será realizado, ó filho de Kunti. Vá, lute segundo o teu desejo. Eu procurarei tua vitória. Sanjaya continuou: tendo obtido a permissão de seu tio materno, o soberano dos Madras, o filho de Kunti, cercado por seus irmãos, saiu daquele exército vasto. Vasudeva então foi até o filho de Radha no campo de batalha. E o irmão mais velho de Gada, por causa dos Pandavas, então disse para Karna: foi ouvido por mim, ó Karna, que por ódio a Bhishma tu não lutarás. Venha para nosso lado, ó filho de Radha, e fique conosco enquanto Bhishma não for morto. Depois que Bhishma estiver morto, ó filho de Radha, tu poderás então te dedicar novamente à batalha no lado de Duryodhana, se tu não tens preferência por algum dos partidos. Karna disse: eu não farei qualquer coisa que seja desagradável para o filho de Dhritarashtra, ó Keshava. Dedicado ao bem de Duryodhana, saiba que eu abandonaria minha vida por ele. Ouvindo estas palavras de Karna, Krishna parou, ó Bharata, e se reuniu com os filhos de Pandu encabeçados por Yudhishthira. Então em meio a todos os guerreiros o filho mais velho de Pandu exclamou ruidosamente: aquele que nos escolher, a ele nós escolheremos para nosso aliado. Lançando então o seu olhar sobre eles, Yutsu disse estas palavras, com o coração alegre, para o filho de Kunti o rei Yudhishthira, o justo: eu lutarei sob teu comando em batalha, por vocês todos, com os filhos de Dhritarashtra, se, ó rei, tu me aceitares, impecável. Yudhishthira disse: venha, venha, todos nós lutaremos com teus irmãos tolos. Ó Yutsu, Vasudeva e todos nós dizemos para ti: eu te aceito, ó tu de braços fortes, lute por minha causa. De ti depende, parece, o fio da linhagem de Dhritarashtra, como também seu bolo fúnebre. Ó príncipe, ó tu de grande esplendor, aceite a nós que te aceitamos. O colérico Duryodhana de mente pecaminosa cessará de viver. Sanjaya continuou: Yuvutsu então, abandonando os curos teus filhos, mudou para o exército dos Pandavas, com a batida de baterias e pratos. Então o rei Yudhishthira de braços fortes, cheio de alegria, pôs novamente sua cota de malha brilhante de esplendor dourado. E aqueles touros entre homens então subiram em seus respectivos carros. E eles organizaram suas tropas, em formação de combate contrária, como antes. E eles fizeram baterias e pratos às muitas centenas serem suados. E aqueles touros entre homens também deram diversos rugidos leoninos.
E vendo aqueles tigres entre homens, isto é, os filhos de Pandu, em seus carros, os reis do lado deles com Drishtadyumna e outros, mais uma vez deram gritos de alegria. E vendo a nobreza dos filhos de Pandu que tinha prestado a devida honra àqueles que eram merecedores de honra, todos os reis lá presentes os aplaudiram muito. E os monarcas falaram uns com os outros acerca da amizade, da compaixão, e da bondade em direção aos parentes, mostradas na hora apropriada por aquelas pessoas de grande alma. Excelente! Excelente! Foram as palavras agradáveis espalhadas em todos os lugares, junto com hinos laudatórios sobre aqueles homens famosos. E por isso as mentes e corações de todos lá foram atraídos em direção a eles. E os Mlechas e os Arias lá que testemunharam ou ouviram sobre aquele comportamento dos filhos de Pandu, todos lamentaram com vozes sufocadas. E aqueles guerreiros então, dotados de grande energia, fizeram grandes baterias e puxcaras a centenas e mais centenas serem suados e também sopraram suas conchas todas brancas como leite de vacas.